You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but hard are bullets we could say. Shoot me down, but I get up. I'm
terminou comigo. E aí eu disse And I know that I can survive. I walk through fire to save my life. And I want it, I want my life so bad. I'm doing everything I can. And another one bites the dust. It's hard to lose a chosen one. You take my breath. I'm still fighting for peace. beijo. I've got an elastic heart. Running out of breath, but I know I got stamina. Running out, I close my eyes, well, I got stamina. And I see another mountain to climb, but I got stamina. Let never be mine, 'cause I don't give up. Muito boa noite. Vamos aguardar só mais um pouquinho, que nossas convidadas passaram uma mensagem aqui informando que vão atrasar um pouquinho, tá? Mas peço, por gentileza, que se mantenham e aguardem, tá bom? Que não vamos mais demorar para começar. Don't give up. No, no, no. I'm free to be the greatest alive. I'm free to be the greatest here tonight. The greatest, the greatest, the greatest alive. The greatest alive.
revestimento do piso. Isso para todas as áreas, menos no banheiro. Técnico retificado por cinza claro ou bege, com rejunte epóxi. Muito boa noite a todos, a todas aqui presentes. Mais uma edição do Bolsa para a Mulher, o qual trazemos como tema investir em si é o melhor negócio. Então, queremos dar as boas-vindas, agradecer pelo tempo que vocês reservaram para nos acompanhar aqui esta noite, o qual teremos o prazer de receber duas convidadas, que é a Camila Paixão e a doutora Ildenir Bastos. Acho que aconteceu algum probleminha com a internet de Camila. Ela estava aqui agora há pouco e ela se ausentou. Vamos aguardar um pouquinho. Mas, enquanto isso, tá, me permita falar com vocês sobre o Bolsa para a Mulher. E precisamos, claro, mais uma vez falar o que é o projeto, né? O que é o Bolsa para a Mulher e sobre a nossa satisfação de cada vez mais podermos contribuir nessa jornada que é trabalharmos a educação financeira para a mulher. Então, o Bolsa para a Mulher é um programa de educação continuada para mulheres, promovido pela Alpha Ways Investment, escritório credenciado a XP Investimentos, né, membro da S20, grupo dos 20 melhores escritórios da XP no Brasil, com menos de 2 anos de inauguração, e honrando o DNA educacional da XP e Alpha Ways, com o nosso propósito de possibilitar sonhos por meio da liberdade financeira. É que nos propomos a ajudar mulheres a investirem em si, no bolso e na bolsa. E quando falamos sobre investimentos, a gente trata não somente na questão financeira, mas a gente entende a importância de todo o contexto que é necessário, como, por exemplo, quando trazemos hoje, investir em si é o melhor negócio. Por quê? Porque muitas vezes nós mulheres nos deparamos com tantos desafios e acaba que deixamos, às vezes, a gente por último, quando, na verdade, nós deveremos primeiro olhar para nós, deveremos primeiro buscar um investimento direto, vamos colocar dessa forma, né, para que a gente possa cada vez mais buscar os nossos sonhos, trabalhar a nossa autonomia, buscar a nossa independência financeira. Nós temos dados, a nível de Brasil, que existe um percentual muito grande, né, de mulheres que elas acabam ali, muitas vezes, se tornando dependentes, não só por uma questão emocional, mas também por questões financeiras. E isso nos arremete, com certeza, à obrigação de cada vez mais podermos estudar, cada vez mais compartilharmos e motivarmos mulheres para que possam buscar sua independência, buscar conhecimento, investindo em si e cada vez mais trabalhando dentro de um planejamento a educação financeira, porque nós sabemos o quanto transforma o poder do conhecimento. E que bom que nessa noite nós temos aqui mulheres que eu já identifiquei, né, que são todas elas e que ajudam e contribuem ali diretamente com outras mulheres. E isso é maravilhoso, tá? Temos aí a nossa primeira convidada, a doutora Ildenir. Camila, eu acredito que deve estar retornando já. Mas antes de falar de doutora Ildenir, eu quero passar a palavra para a Venísia, que está aqui na sala. Venísia, ela é a mentora desse projeto, é quem nos acompanha, é quem nos motiva, é quem nos impulsiona, tá? E de Venísia foi que surgiu a ideia de trabalhar o projeto Bolsa para a Mulher, um projeto que ela já vinha desenvolvendo há algum tempo, e hoje eu me faço presente como embaixadora para ajudá-la a disseminar cada vez mais esse projeto. Venísia, você consegue falar um pouquinho agora? Acho que não. Vamos lá. Doutora Ildenir, me permita fazer uma apresentação, tá? Em primeiro lugar, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Nós sabemos que esse final de ano
acaba sendo conturbado, né, para grandes empresários. E sabemos que são muitas as obrigações, mas que bom que você pode estar conosco aqui. Vou falar aqui um pouquinho da doutora Ildenê, mas ela irá se apresentar e falará um pouquinho mais como ela chegou até aqui. Doutora Ildenê, esse ano ela foi premiada como a mulher notável pela Associação Comercial do Maranhão na categoria empresarial. É uma premiação de grande importância para empresárias, né, que nós sabemos ali a dificuldade, sabemos dificuldade não, os desafios, né, que enfrentamos, e com certeza é uma honra. Estar entre as finalistas é um grande privilégio, né, e receber a premiação é também tanto quanto ou melhor, né, vamos dizer assim. Bom, doutora Idenê é médica, tem 60 anos, casada, mãe de 3 filhos, ela é CEO da clínica Personalité, tá? Franqueada da loja Zavatinha, aqui em São Luís, empresária e empreendedora, formada em medicina pela Universidade Federal do Maranhão e medicina veterinária pela Universidade Estadual do Maranhão. Ela é pós-graduada em medicina e cirurgia estética, nutróloga, médica, medicina ortomolecular, endocrinologia clínica, medicina na longevidade interativa e mestranda em medicina naturalista e biológica. Nossa, mãe, que currículo lindo, viu? Sinta-se muito bem-vinda, tá? E nos conte um pouquinho, antes de falarmos sobre qual é o primeiro passo para investir em si, né? Nos fale um pouquinho sobre você. Estamos aqui à sua disposição. O seu som não está aparecendo, doutora. Aqui. Oi, agora sim. Oi. Ok. Boa noite, gente. É um prazer muito grande participar desse encontro de mulheres, mulheres especiais, né? Mulheres que a gente tem um carinho muito grande, como a Núbia, com a Venise, como todos nós aqui da Associação Comercial, né? E, acima de tudo, é muito gratificante participar com pessoas que sabem do mesmo sofrimento que a gente tem. Porque ser empresária nesse país é ter muita garra, é ter muita disposição, é saber abdicar muito da vida pessoal, da vida até um certo ponto profissional, familiar, de mulher, de esposa, para se dedicar aos seus negócios, para tratar com outras pessoas e, às vezes, ser até tida como injusta, como arrogante, como prepotente, como pessoas que não têm especial, porque, às vezes, a gente tem que ser, realmente, porque administrador não tem coração. Se a gente tiver coração muito mole, a gente quebra, a gente afunda e afunda junto com todo mundo. Então, é muito difícil ser empresário, né? E eu digo sempre, há pessoas que nasceram no mundo para serem mandado, para serem funcionários, e há pessoas que nasceram para mandar, para ser empresárias, para serem donas dos seus negócios. Isso é perfil. A minha avó dizia que não se coloca os móveis da sala na cozinha, nem da cozinha na sala. Então, é perfil. Perfil e, acima de tudo, você ser determinada, você ser guerreira, você dizer, eu decidi isso, ponto. Não tem como voltar atrás. Hoje eu sou médica, eu sou empresária, eu agora vou ser funcionária. Eu não me vejo mais, né? Então, chegamos no momento, você é contadora, dona desse maravilhoso escritório. Você se vê trabalhando para outra? Não, a gente não consegue mais. A gente chegou no momento das nossas vidas que a gente tomou uma decisão e essa decisão tem que seguir até o fim. Junto com os amigos, colaboradores que a gente tem, porque, na realidade, são colaboradores, né, são amigos, mas, acima de tudo, com a fé. Uma fé em Deus que tem que ser, acima de tudo, muito grande, porque os desafios são muito grandes, e a gente acorda todos os dias, e todos os dias a gente mata um leão. E é essa fé em Deus que ajuda a gente a levantar e dizer, vamos para a luta, que hoje começa um novo dia e vamos lá, né? É uma Agora, jornada que iniciamos e que não tem mais volta, né? O bom dessa jornada é a possibilidade que a gente tem de poder arrastar, né? De poder pegar nas mãos de outras mulheres, né?
que também estão ali muitas vezes quietinha e não sabem que caminho seguir, como fazer, e buscam essas inspirações por isso. Porque eu costumo sempre falar que não existe uma vida fácil, existe a vida de cada um, existe a história de cada um, o desafio de cada um, né? E, de repente, em algum momento, essa conexão ela existe por quê? Porque sentimos a dor do outro. Então, é mais fácil de você pegar na mão e dizer, vamos, eu estou aqui, eu já passei por isso também. É interessante você falar sobre essa analogia dos móveis, né? Quando eu comecei a minha sociedade, eu tinha uma sócia e ela trabalhou durante muito tempo como funcionária, 17 anos. Eu também era funcionária antes de abrir a minha empresa. E aí eu saí, mas sempre tive aquela vontade de empreender mesmo, sabe? Tanto que eu estava lembrando aqui que na Copa de 94 eu estava muito feliz porque eu tinha ganho meu primeiro dinheiro arrumando unha. E aquilo para mim era assim de uma grandeza que você não imagina, sabe? Eu tinha o quê? Na época 13, 14 anos, mas eu estava assim muito feliz porque eu já me achava. Eu estava muito cansada porque eu passei o dia arrumando unha e foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro ali com o meu suor, sabe? Então, assim, sempre o empreendedorismo ali já aflorando, né? E quando eu e minha sócia, quando a gente abriu a sociedade, nós permanecemos juntos, né, até um certo tempo, e em um momento ela chegou e disse assim, Núbia, eu não quero mais continuar com a empresa. Eu quero ter meu 13º, eu quero ter férias, eu quero ter uma certeza, né? Era a expressão que ela usava, né? Eu quero ter uma certeza. E, assim, eu não quero mais ficar na dúvida quanto é que eu vou receber, sabe? E, claro, naquele momento eu respeitei muito, muito, porque eu já entendi ali que era perfil. E aí eu disse a ela, Vilma, tudo bem, não tem nenhum problema, tá? Mas eu quero continuar, eu quero continuar. Tudo bem? Ela, não, tá ótimo, não tem nenhum problema. Então, assim, a gente percebe que realmente é perfil, tá? Realmente é perfil. E, claro, uns já nascem ali, já se identificam, outros são aflorados e são trabalhados. É isso mesmo. É São isso aflorados e são mesmo. trabalhados. Pronto, maravilha. Camila Paixão já está aqui de volta conosco, né? Gente, Eu tinha boa iniciado, noite. Camila. Boa noite. E aí eu percebi que Desculpem a você demora, eu estou saiu. aqui naquele corre do final do ano, para quem trabalha com evento. Sim, sim. Maravilha. Bom, Camila, a doutora Ildenê se apresentou, falou um pouquinho já sobre o currículo dela, tá? E aí eu quero apresentar a você agora. Camila Paixão, ela é administradora, com especialização em gestão empresarial, analista de perfil comportamental, diretora da Associação Comercial do Maranhão, coordenadora do movimento Empreender Mulher, diretora da Associação Maranhense de Profissionais de Eventos, além de CEO da Casa de Eventos, né, do Vila Real. Então, Camila, se apresente, fale um pouquinho mais, tá, sobre você. Você tem duas filhas lindas também, né? E aí Tenho duas já filhas. pode... doutora Idenê fez aí uma relação, né, trazendo, né, a questão dos desafios, né, do empreender, do ser família, do ter que dizer não, né, e ter que ser durona mesmo, né, em determinados momentos, porque a vida nos exige isso, né? A vida nos exige esse posicionamento, né? Então, fale um Verdade. pouquinho sobre você, Camila. Se Bom, apresente para o nosso público lindo. como o Dubé falou, né, eu sou administradora, né, eu tenho duas filhas, Ana Paula e Ana Carolina. Uma tem 10 anos, outra tem 8. Ana Paula, ela nasceu, Ana Paula fez 11, na verdade. Ela nasceu junto com a ideia do Vila Real. Então, assim, eu comecei a empreender, né, junto com... Estava grávida, na verdade, eu era funcionária da Coca-Cola. Quando eu saí, não tinha opção de empreender ainda, porque eu não tinha nem capital, né? Então, assim, eu estudava para concurso, estudei muito para concurso, falava, eu vou estudar para concurso para eu conseguir um dinheiro depois para montar um negócio. E, quando eu saí da faculdade, eu fui atrás de emprego e comecei a trabalhar na Coca-Cola, né? Então, a questão do empreender veio depois. Eu passei num concurso, na época, para ser professora do SENAC, né? Foi meu primeiro concurso de nível superior, que eu tinha passado, tinha formado em administração, mas o meu sonho de empreender sempre foi muito grande. Um dia desse eu fui aqui no local de cesta de café da manhã
E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, gente, isso aqui foi, eu já tive esse sonho de fazer isso aqui. Eu lembro que eu tinha uma vontade de montar cesta de café. Então, assim, essa questão do empreendedorismo é uma coisa assim que está muito na raiz. Ainda agora mesmo, a minha filha de 11 anos mandou um vídeo, né? Mãe, fiz uns docinhos, eu quero começar a vender. Eu falei, ai, que legal, mãe, 11 anos, né? E assim, eu fico muito feliz, eu gosto muito de ver sabe, esse tino empreendedor, né? Essa questão de você se reinventar, né? De você criar esse desafio, né? Eu lembro quando eu trabalhava como funcionária, que eu fazia todos os dias as mesmas coisas, eu falava, ai, gente, isso aqui é uma coisa assim provisória, né? Porque eu gosto dessa questão do acordar e ter que resolver, do criar, né? Então, acho que o empreendedorismo, a gente tem esses desafios diários, né? Que eu acho que é o que instiga, eu acho que é o que motiva a gente. Eu acho que ficar naquela questão do esperar, do fazer tudo igual, acho que não caberia muito com o meu perfil, né? Então, é isso. Eu trabalho há 10 anos com evento, sou muito fã não só dessa parte do empreendedorismo, mas relacionado muito ao associativismo, também estou um pouquinho aí, iniciei na AGE, né, na Associação dos Jovens Empresários, assim como muitos amigos, Núbia também, começou também por lá pela AGE, depois a gente está se encontrando aí pela ACM, também tem o Movimento Empreender, então acho que o associativismo também eu não posso deixar de falar, porque é uma coisa que está muito enraizada no meu dia a dia. Eu acredito muito nessa questão das mulheres que se ajudam, das mulheres que reforçam o trabalho uma da outra, né? Eu acho que é um caminho a ser seguido, a gente não pode andar sozinho, né? Eu falo que não só dentro das empresas, eu tenho uma equipe que eu falo que a gente anda junto, né? Eu acho que a gente nem chegaria nem a conquistar nada se a gente não tivesse realmente esse comportamento de trabalhar em parceria, né, em trabalhar no mesmo objetivo. Eu acho que o associativismo também tem muito disso, né? Eu acho que a gente precisa muito dessas mãos, né, desse apoio aí um com o outro. Maravilha, Camila, maravilha. E eu estava conversando, né, pouquinho antes de você entrar, sobre o nosso tema, né, que é investir em si é o melhor negócio. Muitas vezes, a mulher que assume vários papéis, ela sempre se preocupa muito com o outro, né? Se preocupa com a empresa, se preocupa com os filhos, se preocupa com a casa, a vizinha, com a secretária, com todo mundo. E aí, muitas vezes, quando chega para falar de si, né, investir em si, fica ali no último plano, né? E muitas das vezes, as mulheres não conseguem evoluir, sabe, em um território, na questão da independência financeira e emocional, por muitas vezes trabalhar muito essa questão somente do outro, né? E aí, claro, não é ruim a gente ajudar o outro, mas eu quero fazer aquela analogia do avião, né? Quando você está no avião, Sim, e aí eles colocam lá a informação, né? Primeiro, coloque a máscara em você, para que você... E aí sim você pode ajudar o outro, né? Que está do seu lado. Então, é necessário, né, que hoje nós mulheres, nós tenhamos sempre no nosso radar essa ideia do quê? Essa decisão de quê? Primeiro, precisamos nos fortalecer, precisamos investir em nós, precisamos trabalhar o tempo que for necessário para o nosso crescimento profissional, crescimento financeiro, emocional, autocuidado, para que depois a gente possa ali ajudar as outras pessoas. Porque muitas vezes a gente se depara com aquela situação de que é mais fácil estar à frente para resolver o problema das outras pessoas do que trazer ali algo para o meu dia a dia, né? Algo ali que vai me sustentar. Então, quando a gente entra nessa seara do investir em si é o melhor negócio, tá? Eu quero trazer essa reflexão e quero ouvir a opinião de vocês sobre isso, como que vocês analisam, como que vocês fazem, né? Primeiro você acorda, se cuida, ou depois primeiro cuida de tudo, e aí por último é que se cuida. Como é a rotina de vocês nesse sentido? Porque às vezes tem coisa que a gente acaba adiando, né? Não, depois, 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 depois. E o nosso crescimento ele acaba ficando travado ali, porque a gente sim. deixa para depois, né? Esse investimento em nós, né? Eu Bom, posso começar ou pode ser e o Denê, tanto faz. eu vou falar Ei, aqui amiga, rapidinho.
Oi, amore, bom te ver. Bom, o que eu sempre falo, eu trabalho muito com mulheres, né? A estética faz muito mulheres. E é uma coisa que eu digo muito para as mulheres que vão... Isso que Núbia disse, realmente. Você investe em filho, investe em casa, investe em marido, investe em todo mundo. Raramente a mulher investe em si. Quando ela vai fazer uma cirurgia, algumas vezes é porque ela foi trocada, ou por uma mais nova, ou porque o casamento está ruim, ela quer reconquistar. Ela muito raramente ela pensa em mim, ela pensa nela, né? E eu digo sempre para ela, olha, não faça nada pelos outros, faça por você, porque você merece, porque você teve esse lugar que você conquistou, porque você tem o direito de se olhar, né? Então, eu sou uma pessoa que eu invisto muito em mim, sabe? Eu acho que a gente tem que primeiro investir na gente, porque se a gente não investir na gente, a gente não pode investir no outro, a gente não pode investir no casamento, a gente não pode investir nos filhos, porque você ficou quebrada. Então, você tem que primeiro investir em você. Eu acho que você tem que investir como no seu físico, no seu espiritual, no seu profissional, primeiramente eu. Depois eu posso cuidar dos outros e eu posso cuidar de quem realmente precisa de mim. Se congelou aqui a imagem dela, mas acredito... Pronto, continue, doutora. Você finalizou, né? Que falhou um pouquinho, ficou um pouquinho travada. Congelou no Sim, final. anotei. Aí deixei para a Camila agora. Pronto, maravilha. Então, Camila, assim, e gente, você, para Camila? mim, essa mudança veio muito depois, né? Para mim, essa realidade não foi uma realidade do início, né? Eu falo que no início do buffet, no início com as crianças pequenas, a gente tem que, eu acho que uma das principais ganhos do meu período foi administrar a culpa, né? A gente, quanto mulher, quanto mãe, a gente está o tempo todo não só levando isso, como realmente as pessoas cobram. A família, tipo assim, tu vai jantar hoje, mas e teus filhos? Né? Você vai fazer o seu quê? Então, existe muito isso. Então, a gente, como protagonista da nossa vida, a gente precisa saber lidar com isso, né? E quanto mais você tem conhecimento, né? Quanto mais você vai estudando, você mais ter essa certeza disso, é melhor você administrar, né? Tipo, realmente, agora eu vou ali fazer o meu cabelo, eu posso. Não, eu vou ali passar hoje, eu podia ter comprado isso aqui, mas eu vou fazer alguma coisa na minha pele. Isso, para mim, não foi uma realidade de sempre, não. Eu lembro que eu falo, gente, quando as meninas eram pequenas, eu não tinha tempo para fazer unha, porque eu achava que eu tinha que estar ou dentro da empresa, ou dentro da família, e meu tempo livre tinha que ser para minhas filhas. Então, assim, eu acho, e eu vejo muita gente, muitas amigas perto, muita gente fazendo isso. Então, assim, hoje eu mudei, né? Há alguns anos eu mudei isso, eu acho que o coach, né? Essa busca pelo autoconhecimento, isso me ajudou, e eu vou e sem culpa, né? Tipo, tá bom, esse aqui é meu horário da minha academia, eu posso me alimentar dessa forma. Então, a gente tem que ter esse conjunto. Quando a gente fala em crescimento pessoal, profissional, a gente precisa entender que a gente é um conjunto, né? A gente tem a parte física, a gente tem a parte espiritual, que para mim, eu falo que na pandemia eu falava assim, eu tenho um Deus, eu tenho não sei o quê, eu pensava, eu pratico bem, eu pensava que eu tinha esse lado espiritual bem trabalhado. Depois eu descobri que não. Então, você buscar, eu não falo que a gente está ali sempre em pleno, em tudo, né? Não, eu acho que a questão é não deixar estagnar. Tipo, tá aqui, eu estou cuidando da minha parte profissional, estou cuidando da parte física, eu tenho que cuidar da minha parte profissional, eu não posso deixar de estudar. Eu falo, gente, as pessoas só param de... Eu falo, quantidade de curso que tem disponível, Sebrae tem um monte de curso disponível na internet mesmo, a gente vê, né? Não só tem cursos, não tenho dinheiro, tem cursos bem em conta. Então, assim, eu acho que a gente não pode estacionar em relação a conhecimento, né? A dizer assim, não, eu posso aprender mais, eu posso crescer mais, eu posso cuidar de mim, né? Eu acho que é um conjunto, mas essa realidade não foi uma realidade desde o início, né? Eu achava
né? Até pela minha família, as referências da minha família, né, de mulheres, era tipo mulheres tipo assim, eu estou aqui dedicada à família, ou eu estou dedicada só a filhos, e a gente vê isso muito, né, dentro da nossa realidade. Eu acho que é um desafio a gente saber que a gente, enquanto mulher, a gente precisa ter o tempo para a gente, né? Quantas mulheres a gente vê estagnada, eu estou cansada, eu estou sem tempo, né? Precisa de um tempo. Eu me separei, né? Na pandemia, e também hoje eu faço uma avaliação que muitas das vezes eu tirava o tempo também que eu podia ter com meu ex-marido, mas eu estava sempre ou dentro de algum local, não sei o quê, então a gente precisa administrar muito bem isso. Hoje eu tenho esse cuidado, agora mesmo eu estava fazendo um atendimento à noite, mas não é uma realidade que eu faço, né? Eu até falei para a cliente, que é uma médica, só tinha hoje para casar perto, mas eu falei, olha, que depois da pandemia, eu mudei isso. Eu falei, gente, não adianta, eu preciso do meu tempo com minhas filhas à noite, eu preciso ou ir fazer uma caminhada, ou ir para a minha academia. Então, é um conjunto, a gente é um conjunto, a gente não pode, tipo, focar só numa coisa e esquecer as outras áreas. Eu acho que essa busca contínua desse equilíbrio em todas as áreas é o que faz a diferença no nosso dia a dia. Maravilha, Camila, muito bem colocado. Uma participante levantou a mão, mas eu vou esperar ela retornar para eu ver que comentário ela faria. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, que também quiser fazer um comentário, fique à vontade, tá, gente? Hoje, o nosso modelo hoje, ele está mesmo informal, porque nós queríamos realmente fazer mais esse bate-papo, sabe? Porque às vezes a gente precisa compartilhar, né? E como eu disse no início, não existe uma vida cor-de-rosa para ninguém, não, tá? Existe a história de cada uma, tá? Rosângela, você pediu a palavra, querida, pois não? O que você gostaria de contribuir, de perguntar? Fique à vontade. Bom, né? Boa noite, né? Para quem não me conhece, sou Rosângela, né? Acabei de Boa levantar a mão aqui. noite. Gostaria de dar uma contribuição com o que está sendo falado aqui. O trabalho que eu faço é palestrante de chá de lingerie. Eu também tenho uma página para mulheres no Instagram. Através desses dois momentos, eu faço meio que um momento de empoderamento feminino com as mulheres. E o que eu observo que as mulheres se cobram, elas têm a síndrome da impostora em uma área muito delicada das nossas vidas, que é o relacionamento. Elas sempre se cobram mais, elas sempre acham que elas têm que se doar mais, e eu me deparo muito com mulheres que muitas vezes elas doam tudo de si em relacionamentos descartáveis. Aquela história, fazer tudo, enfim, se entregar de corpo e alma para um cara que não promete absolutamente nada para elas, e elas se cobram demais. E, dentro desse contexto, eu observo, como diz a psicóloga Ohana Nery, a questão da liberdade sexual, que, na verdade, acabou se tornando uma das piores prisões para a mulher, porque ela se doa demais, ela se expõe demais, inclusive corpo, tudo e tal, ela se cobra demais, ela quer ser a mulher exemplar, quer, enfim, oferecer tudo que o homem deseja, e, no fundo, ela não obtém aquilo que ela quer. Muitas vezes, a grande maioria das mulheres, o que elas esperam? Dentro dessa questão de se cobrar demais, elas esperam um relacionamento, mas muitas vezes elas não obtêm isso. E também, além disso, o meu trabalho também não vai só a questão do lado pessoal, também a questão do lado profissional. E era uma coisa que eu me cobrava demais dentro dessa questão que a gente está falando, que eu estou falando para vocês, da síndrome da impostora. Geralmente, as mulheres a grande maioria das vezes, as mulheres é que são alvos de assédio moral. Ou seja, é a questão do sexismo dentro do trabalho. O homem irresponsável no trabalho, muitas vezes o chefe não chama atenção com tanta estupidez, com tanta ênfase, como ele faz quando é uma mulher. E muitas vezes o prejuízo também não é tão atribuído ao homem como não é à mulher também. Então, nós mulheres, nós somos tidas como um sexo frágil, mas que, na verdade, nós não somos nada de frágeis. Mas a gente aguenta muita coisa. Eu, por exemplo, eu estou de licença do meu trabalho. Por quê? Porque eu adquiri transtorno de ansiedade por conta de uma série de situações que eu vinha sofrendo, anos e anos acumulados, né?
assédio moral, enfim, um monte de situações. Então, são tabus que a gente tem que quebrar, que a gente tem que se conscientizar de que nós somos fortes, buscar os nossos direitos, né? Dentro das nossas possibilidades também, buscar também o que nós podemos fazer por nós mesmas. Essa é a minha contribuição. Obrigada, muito bem colocado. Realmente a gente percebe aí que existe aí todo um equilíbrio, né? Que é necessário que a gente busque cada vez mais. E aí eu faço uma junção do que você coloca relacionado, Rosângela, a essa cobrança excessiva que muitas vezes nós trazemos, né? E muitas vezes não, a maioria das vezes, né? Nós trazemos, e às vezes precisa sofrer para poder aprender que, opa, calma aí, olhe para si, Verdade. né? Olhe para si, veja o que que você pode fazer por você para que você possa ajudar mais os outros, né? E aí eu pego Sim, as palavras de Camila, quando Camila fala que a gente não tem tempo, não tem tempo. E aí me veio aqui me veio um comentário, né? Que às vezes a gente tem tempo, não tem tempo nem para ganhar dinheiro, né? E aí quando a gente adentra nessa questão financeira e a gente abre no Google uma simples pesquisa, né, de dependência financeira, a gente encontra aí um grande percentual de mulheres que, como eu sempre digo, que elas acabam ali se tornando escravas de relacionamentos, né, abusivos, isso independente, realmente, muitas vezes, independente da questão, se é classe média, classe baixa, né, porque não tem essa autonomia, né, elas ficam ali reprimidas, tá, em relação a buscar conhecimento. Eu conheço uma pessoa, ela foi casada durante 25 anos, depois que ela se separou, foi que ela fez faculdade. E eu sempre tive muita curiosidade de perguntar, né? Por que só agora? Por que só depois? Por que não antes? Ela tinha uma vida ativa, tal, tudo mais. Ela disse porque meu marido não deixava eu estudar, sabe? Ele não queria que eu tivesse uma independência ali psicológica, uma independência emocional, porque ele entendia que eu não precisava, tá? E aí a gente pensa, quantas mulheres ficam ali naquele reduto, né, impossibilitadas ali de verdade. crescer, tá? Por julgamento, né, por cobrança, por jogar a responsabilidade da casa, do lar, tá? Em cima das costas, para dizer, não, você é dona de casa, então você é que tem que, tu não tem que estudar, não, tem que ficar aqui administrando, cuidando de filho. E, na verdade, hoje o mundo, nós sabemos que é outro, né? Claro que eu digo Verdade. muito assim, que todo extremismo, o extremismo, ele prejudica em todos os sentidos, né? Independente do assunto, tá? Mas eu vejo que nós, né, nós mulheres, a gente precisa, sim, trabalhar essa independência financeira, tá? Porque é pauta, é inclusive um dos nossos pilares, né, do Bolsa, que é a gente justamente buscar o quê? Através do conhecimento, né? E através ali de informações, através ali de uma missão, né? Vamos colocar assim, estimular cada vez mais crescer para que o dinheiro e a independência financeira, ela não precisa ser um ponto final. Pelo contrário, é o ponto de partida, sim. Ponto de partida, sim. E é interessante quando a gente traz esse tema, trazer essa mulher em relação de dinheiro. A gente encontra muitas, eu mesma eu tenho algumas clientes que ela chegou, ela queria tomar a decisão de vender um apartamento, ela queria muito fazer isso, mas ela tinha que falar com o irmão ou com o pai para poder fazer, né, esse processo, né? E a pessoa em particular, ela tinha 45 anos, sabe? Então, assim, a gente se depara não no processo do julgamento, não é isso, de maneira alguma, não é julgar, mas é a história que cada um traz. E muitas vezes essa relação que precisa ser quebrada. E ela só vem com autonomia, só vem com conhecimento, só vem quando você realmente se posiciona, né? Se posiciona, tá? Camila, como que você avalia, dentro dessa, a gente entrando já nesse viés, né, financeiro, tá? A mulher cuidar do próprio dinheiro, a mulher correr atrás ali do próprio dinheiro, ter sua própria independência. Como é que você avalia isso? A gente sabe que só há 20 anos não existia isso, né? Há 20, 30 anos não existia essa Sim, possibilidade, né? Mas hoje estamos aí com uma outra realidade. Como é que você sim. fala para essas mulheres hoje sobre isso? Olha,
Eu acho assim que a gente tem que saber se posicionar, né, desde sempre em relação ao que a gente quer, né? Vocês falando sobre essa situação, eu lembrei de uma situação, eu casei os noivos e ela namorava com ele desde cedo, desde novo, desde novinhos, e isso foi depois de um tempo, encontrei ela e se separaram, né? E ela me falou o seguinte, ela, Camila, eu, enquanto adolescente, a gente passou muitos anos, né? Eu me formei em medicina, a gente casou, e de repente eu ganhei a minha autonomia financeira, né? Eu ganhei a minha autonomia de diversas formas, né? E essa pessoa, que na verdade já era o marido, não conseguiu entender essa minha nova realidade. E com a minha independência financeira, então o que que acontece? O relacionamento acabou. Mas poderia ter ficado de outra forma, como a gente já viu várias situações, tipo, a pessoa abandonar seu sonho, né? Tipo, então eu vou abandonar aqui meu emprego, eu vou abandonar minha carreira, o que eu tentei construir por tantos anos, porque o meu marido não conseguiu entender que hoje eu não sou mais a jovem que começou a namorar com ele, né? Eu sou uma médica e que agora eu tenho minha rotina. Então, assim, eu falo que eu trabalho com muita gente e a gente vê muito essa realidade, né? E então eu acho que é você saber se posicionar, porque eu acho que essas situações, elas podem sempre vir, né? Então, assim, eu vou cuidar, isso vai acontecer, tipo, quando você tá num relacionamento, tipo, quem que vai cuidar disso, quem que vai cuidar disso aqui. Então, assim, eu vejo até nas minhas reuniões de casal, como é que já está se iniciando um casamento, né? Ou a gente já sabe como é que vai lidar, como é que as pessoas vão lidar ali com aquele dinheiro, se é um dinheiro que realmente está sendo repartido, se é um que está escondendo o outro, né? Então, assim, ou se um não vai aceitar a realidade do outro, então, assim, é questão de você se posicionar. Eu acho que tudo. Eu acho que qualquer tipo de situação é a sua atitude, né, em relação ao seu dinheiro. E a atitude em relação ao gastar, eu falo que eu mudei muito em relação nessa parte do meu mindset financeiro. Eu achava que só eu sabendo economizar, eu sabia trabalhar com dinheiro. E depois de um tempo fazendo curso de finanças, eu falei, gente, é muito maior, é muito maior. Eu falo que além do entender a parte financeira, eu entendo o dinheiro sem energia, né? Até a maneira como você paga uma pessoa, né? Isso tipo, eu estou pagando na marra, na raiva, não sei o quê, ou realmente eu tá aqui, eu tá pago, né? Então, é muita questão de energia também, você lidar com aquilo, né? Então, a questão do comportamento em relação ao dinheiro, a gente vê isso muito hoje, tanto que eu falo que quando você vai estudar finanças, além de você estudar a parte mesmo prática, né? Questão de números, eu falo que hoje a parte comportamental, para mim, faz muita diferença. A maneira como você enxerga aquilo, né? Aquele fluxo, a questão da abundância, né? Eu falo que a pessoa que tem a escassez dentro da vida dela, você precisa trabalhar. Às vezes a gente tem a questão da escassez que a gente viveu na nossa infância, ou a escassez que a gente viu dentro da nossa casa com nossos pais, ou a escassez que alguém falou do nosso lado a vida todinha. Então, isso é muito importante. Eu falo que hoje, além da parte do gerir, saber lidar com o número, eu acredito que essa parte comportamental, ela difere muito. Então, essa questão da sua atitude, seu comportamento, de você lidar com o seu dinheiro, com o dinheiro que você está trabalhando, com o dinheiro que você está obtendo com o seu trabalho diário, eu acho que faz muita diferença. E o bacana, Camila, é porque a independência ela é resultado disso, né? Você não acorda e diz, eu vou ser independente ou não. Você acorda, toma pequenas atitudes, né? Investe em si. Vou falar isso até o final da live, tá, gente? Você investe seu tempo, investe dinheiro mesmo para você aprender, tá? Para quê? Porque a independência financeira ela vai vir ali como resultado, né? E é com o tempo. Então, existe, assim, um tabu muito grande quando a gente fala sobre dinheiro, de mulher falando de dinheiro, mulher se cuidando, mulher tomando ali as rédeas, né, da própria vida financeira. Nossa, já tem ali aquela resistência, né? Mas os homens que se cuidem, que não vai ter volta mais não. A gente está fazendo isso, eu não tenho filha, né? Eu tenho filhos, né? Só tenho 2 meninos, mas a mulher que eu encontrar, a mulher que estiver na minha frente, do meu lado, bora, vamos cuidar, cuide do seu dinheiro,
aprenda, porque a vez é nossa vez. Não precisa ficar mais naquela repressão, né? E claro que a gente sabe que a dificuldades existem de todas as maneiras. E a gente, quando entra numa questão social, a gente se depara mais ainda, né? Mais ainda, né? Doutor Idenê, o que você contribui conosco sobre esta pauta? Dinheiro e mulher. Mulher tem que cuidar do seu dinheiro, cuida direitinho. Como que você avalia? Vou esperar ela retornar. Ela falou que ela estava com um probleminha em casa. Mas é isso, Estou gente. fazendo aqui Pode falar. parênteses, por enquanto que a Alden não está, e o Denê. Eu acho que a gente também tem que saber lidar, eu acho que é uma mudança ainda, eu acredito nisso, que a gente vai passar, mas eu acho que a mulher tem que parar de ser vista só como consumista, a mulher com dinheiro, a questão do consumismo, do comprar, sem, sabe? Eu acho que a gente tem, eu acho que vai ser um ganho para a gente esse trabalho, né? Não é a questão do consumir, né? Eu acho que a gente tem que saber essa questão da consciência. Eu acho que a gente está passando por isso, né? A questão de conscientização do consumo, né? Eu acho que a gente vai chegar por esse processo. Quanto mais você tem aprendizado, mais tem conhecimento, mas eu acho que a gente é um estigma que a gente tem, né? Tipo, a mulher com dinheiro, né? Gasta não sei o quê, gasta com não sei de quê, né? Eu acho que a gente precisa quebrar um pouco isso, né? As pessoas olham muito a mulher em relação à finança com gasto, né? Gasto, não, é o gasto consciente, é o gasto consigo mesmo, é o cuidado, é para ficar bonita, é para si, tudo bem, entendeu? Então, eu acho que tem um estigma grande em relação a essa questão também da mulher com gasto, né? Sem ser consciente. Sempre associar que mulher gasta mais que homem, né? Na verdade, não é bem assim, não, né? Doutor Idenê, como que você avalia essa relação a mulher e o dinheiro? A gente tem que realmente correr atrás, esperar vir, cair do céu, porque não vai cair, não, né? Não, Núbia. Eu estava vendo tu falar que com 13 anos tu fez a unha. Eu também, com 15 anos, eu era manicure. Eu sempre determinei que eu acho que a gente tem que ter o nosso. E eu acho o seguinte, para os relacionamentos darem certo, mulher não pode mais ser dependente de homem. Já passou a época que mulher ficava em casa, era dondoca, e o homem era o que era o sustentador. Eu acho que hoje, para os relacionamentos, numa época de tanta empoderamento feminino, não dá mais certo o relacionamento onde a mulher é dependente. E eu acho que a outra coisa mais importante também é a gente não ser um negócio, é a gente ter um negócio, é o que a gente tem que tentar. Por isso é importante investir em em ações, em alguma coisa que você possa render isso para que isso te seja um dinheiro que entre sem precisar você ser a mola mestra, a mola que trabalha, que seja um passivo, vamos dizer, que seja, não seja um ativo, mas que seja um passivo que entre na tua vida. Então, eu acho que é super importante a gente pensar nessa forma. Com relação a custos e coisa, eu acho que hoje até mulher não gasta em coisa. Eu acho que a mulher hoje ela é muito mais contida de uma certa forma. Eu acho que a gente procura fazer muito custo, a gente procura ver muito que... eu acho que tanto isso que é mais importante, porque a gente diz o seguinte, que quando a dona de casa ela vai para um supermercado, ela procura sempre uma maneira de economizar, uma maneira dela ter o bom, mas de uma maneira menos gastando menos. Já o homem, eu acho que ele não pensa tanto assim. O homem, quando tem dinheiro, ele quer gastar, mas eu acho que hoje a mulher atual, a atual mulher, aquela que é empreendedora, aquela que defende seu dinheiro, aquela que batalha, que luta pelo que é seu, eu acho que ela realmente não é tão consumidora. Eu acho que ela é muito mais econômica, ela é mais organizada. A mulher ela é muito mais organizada, ela é mais disciplinada até um certo ponto, e eu acho que é super importante isso, você ter negócio, não ser um negócio. E a maneira de se ter um negócio é você investir em alguma coisa que te renda sem precisar você ser a mão de obra, né? Maravilha, maravilha. Eu brinco muito em casa, né? Quer dizer que meu esposo não deixa ele ir para o supermercado, porque Nossa Senhora de Misericórdia, você não vai não, porque é um perfil diferente, sabe? É, Se a gente analisa ali todos os pontos, tá? E aí eu só vou dar um exemplo.
Ele vai ao supermercado, o que é para gerar em torno de 1.000, ele traz 1.600, sabe? Porque ele não tem o mesmo olhar que eu tenho, sabe? Sendo que não é uma questão de economia, é uma questão realmente de identificar a necessidade. Porque consumismo, não, calma aí, vamos trabalhar isso. Com os meus filhos, por exemplo, eu levo eles às vezes ao supermercado, tá? E aí ele, mamãe, que eu quero isso, eu quero aquilo, tá? Filho, a gente já sai de casa com o nosso combinado. Mamãe vai deixar você comprar um produto. O que que você vai querer? Aí ele escolhe. Quando chega na terceira fileira, ele diz: mamãe, eu não quero mais a Nutella. Eu quero um pacote de salgadinho. Tá, então a gente vai deixar a Nutella no lugar e você vai pegar o salgadinho. Ah, não, mãe, mas por quê? Aí a gente vai explicando, vai educando. Porque não precisa ser um consumismo desenfreado. Não é, porque tem, e você vai lá e você concede. Não. Precisa haver, sim, esse equilíbrio, precisa se compartilhar. Senão, além da gente estimular, foi um caminho sem volta. Porque a criança ela vai aprender ali que é natural, chegar e pegar tudo que ela quiser no supermercado. E aí a gente está incentivando mais uma vez ali o consumismo, né? Tem uma pessoa que levantou a mão, uma participante que levantou a mão, o iPhone 3. Pode, por gentileza, pois não? Você quer fazer uma pergunta, uma contribuição? Olha só, não está aparecendo o nome aqui, viu, Isabel? Bem-vinda, minha querida. Ó, o seu fone, não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Ah, Pronto, maravilha. dá para ouvir? Agora sim, seja bem-vinda, viu? Não aparece seu nome aqui para a gente, não, tá? Mas está aparecendo a foto? Está, agora estamos vendo você. Não, só vendo você agora que a câmera está Tudo ligada. bem. Só Mas nada bonito. poderosas aqui nessa live, hein? Que coisa linda aí. Você como anfitriã, né, que muito nos inspira, cada dia inovando, rodeadas aqui de mulheres poderosas aí, temos Camila, temos Ildenê, várias outras aí. É sempre maravilhoso participar, obrigada pelo momento, e ouvindo vocês aqui e a língua coçando. A língua coçando, porque muita coisa interessante, os depoimentos, as falas, o estigma aí, por último, que Camila falou, da gente ter esse estereótipo de gastadeira, né? De tudo que vê, sai comprando, mas nós aprendemos a trabalhar muito cedo, né? Isso a gente precisa trabalhar as mentalidades, até as nossas, porque a gente foi tão cobrada enquanto criança, eu falo de mim, trabalhar e tal, que a gente às vezes se cobra, meu Deus, será que eu mereço comprar isso? E a gente merece, porque a gente trabalha, e a gente que cuida das finanças, aí a gente que está estabelecendo critérios, e nós somos muito organizadas. Todas as mulheres são muito organizadas, umas mais, outras menos. Mas, assim, aos 15 anos eu já tinha carteirinha de trabalho assinada. Eu era líder, né? Eu liderava o posto telefônico de Tuntum, que era a Telma. E eram os troncos, as cabines, a gente tirava um tronco aqui, botava outro tronco ali, aqueles negócios todos e tal. Depois fui ser gestora hospitalar, um hospital de 100 leitos. Depois a carreira pública, né? Fui secretária de administração, fui 3 mandatos, eu fui vice-prefeita. Paralelo a isso, sempre empreendendo. Né? Tive loja no shopping, um posto de gasolina que eu vendia tem 2 anos. Foi assim, muito legal também essa venda, mas assim, estou com semijóias. Por que isso? Para chegar nesse momento em que a Idenê, lindo que ela falou, a gente tem que ser protagonista da nossa vida. Eu vou me arrumar agora, não tem que esperar pelo que o fulano batiza ou acha que eu estou gastando ou não, porque nós somos empreendedoras,
nós trabalhamos, nós empregamos, então a gente tem direito de, com as finanças equilibradas, não é, Núbia? De usufruir. E assim, feliz demais por ser uma gotinha no oceano junto com vocês, para estarmos aí nesse mundo empreendedor. Hoje mesmo, não, ontem, eu estive na clínica Personalité. Sou cliente aí, e assim, é muito bacana. Eu vejo assim, as mulheres da CM e que a gente pode ter um potencial maior em cima disso, viu? Todas vocês da CM aí, nós somos uma rede de negócios em potencial. Gente, desculpe as outras aí, que eu já estou falando de ACM. Gente, é porque eu sou apaixonada mesmo. Aqui em casa, assim, não é uma seita, não é nada, mas eu procuro negociar quase tudo que eu posso, dentro do meu perfil, das minhas possibilidades financeiras, eu procuro negociar com as minhas parceiras. Eu adoro. Então, assim, show de bola, Núbia. Eu entrei mais, foi para parabenizar, para agradecer esse momento e dizer como nós somos fortes. Cada uma com uma história linda. Eu sou apaixonada por todas. Por todas. Eu passo ali na frente daqui de Camilinha, do Vila Reale, eu leio todos os outdoors. Oba, tem festa. Oba, é fulano, esse crânio. Semana passada foi seu Gonçalves e nós não pudemos ir. Recebemos o convite. Mas o que eu quero dizer com isso, mulheres? Vamos também guardar um dinheirinho para investir na bolsa, não é não, Núbia? Vamos, não é não? Vamos tirar. Então, assim, eu sou apaixonada, eu sou incentivadora e parabéns. Parabéns mesmo. Beijo Muito grande e obrigada pela oportunidade. Olha, eu estou aqui trabalhando. Não duvidamos disso, viu? Obrigada, um beijão. Atrás de coisas aqui para a CM. Então, um beijo grande, foi top. Feliz. Meninas, é daqui para frente, viu, Núbia? Pronto, Show de bola. perfeito. Beijo grande e Amamos você, obrigada. Bel. Ação muito linda. Love Beijão. you. Tá? Beijo grande. Beijo. Gente, Rosângela, essa questão que ela falou é muita questão de merecimento, né? sim. E eu falo que também que a gente precisa entender também essa questão do merecimento. E quando a gente entra nessa seara, que a gente precisa dividir nossas funções, que a gente precisa de momentos diferentes, a gente precisa entender que a gente merece. Ah, eu mereço hoje com um salão, eu mereço fazer isso aqui em mim, né? Então, essa questão do merecimento, eu acho que é uma conquista, né, de cada um. Você entender que você pode, né? E quando eu falo da questão do estigma, né, é exatamente isso, é um estigma que precisa, é um caminho a ser quebrado. Eu falo que nós, como dona de casa, a gente é uma gestora, a gente faz um quebra-cabeça nesse Brasil para a gente conseguir pagar não sei o quê. Eu lembrei quando o Núbia falou do supermercado, eu vivi a vida todinha isso com meu pai. Quando o papai ia para o supermercado, meu Deus, não, deixa que eu vou. Então, eu vivi a vida todinha isso. Toda vez a gente lembra, né? Porque o que era para comprar, ele não comprava, o que era para comprar, ele comprava demais e não comprava o que deveria. Então, assim, eu lembro muito disso, sabe, dessa realidade. Então, eu falo que a gente, dona de casa, no Brasil, a gente faz um se vira nos 30 para a gente conseguir fazer esse quebra-cabeça para dar conta disso tudo, né? Obrigada, viu, Ana Isabel, pelo carinho, passar aqui no Vila já torcer. Maravilha. Rosângela, você gostaria de contribuir? Sim, né? Vocês estão falando aí dessa questão do merecimento, eu chamaria uma situação de automerecimento. Nós temos o péssimo hábito de não ter educação financeira. Eu tenho um amigo que ele diz sempre isso, que a gente deveria aprender educação financeira desde pequenininho, na escola. É o seguinte, a questão do automerecimento, que eu chamo? A gente paga tanta conta, a gente paga um monte de coisa, por que não pagar algo para nós? Por exemplo, por que não poupar um dinheiro? Se a gente tiver a questão da educação financeira, a gente
todo mês abrir uma poupança, né, e todo mês guardar 10, 20, 30 reais, não precisa ser muito também, dependendo da possibilidade. Mas a gente não paga tanta conta, que a gente paga porque é obrigado. Por que não pagar algo para nós? Ele me falou isso, eu passei a pensar, pô, meu Deus do céu, até porque todo mundo passa por altos e baixos financeiros. Então, na questão dos altos e baixos, é nessa reserva que a gente se encontra, né? Que a gente se suporta, digamos assim. Então, todo mundo deveria ter essa consciência. Abrir uma poupança. Ah, não rende muito? Sim, mas não é para render. É para você ter uma segurança. Rende lá um pouquinho. Se render, por exemplo, R$ 1, já é R$ 1 a mais que se você for guardando todo mês, passando, quando você vai lá na casa lotérica, você não paga um monte de coisa, paga pelo menos para você. R$ 20, 30, 40, o que for que der para sim. você. Então, se a gente tiver essa educação financeira, no final a gente vai estar muito bem. Maravilha, excelente tua colocação, tá? E nós estamos nessa caminhada mesmo, puxando, levando, aliás, buscando cada vez mais realmente trabalhar a educação financeira como foco, né? E aí eu só vou discordar de você só um pontinho, só um pontinho, tá? Porque no caso a gente não mexe com poupança, tá? No caso a gente abre uma conta na XP, chama um assessor de investimento, tá? Um assessor de investimento, tá bom? E a gente conversa como é que a gente começa ali a investir, a pensar no futuro. Você sabia que, às vezes, algumas pessoas gostam de consórcio? Olha só que análise comportamental é essa relacionada a dinheiro. Tem gente que diz assim, eu não consigo guardar dinheiro, mas paga um boleto. Então, ele encontra no boleto do consórcio, sabe, a crença, a prática de que eu não consigo guardar, mas eu consigo pagar boleto. Olha só, assim, como é que funciona a questão comportamental quando a gente fala sobre dinheiro? Condicionamento, quer dizer. Isso que a gente precisa quebrar, né? É realmente ali, trabalhar o hábito, de você pensar o seguinte, opa, eu preciso pensar no meu futuro, eu preciso fazer uma reserva de emergência, eu quero abrir uma conta, eu quero ali todos os meses reservar ali X valor. E claro, esse X valor, ele é algo bem particular, né? Mas o fato de você começar, de você trabalhar na mente isso, de você agir para fazer acontecer, com certeza, 5 anos depois, você jamais vai ter se arrependido de fazer isso. Quando a gente traz essa pauta, né, de investimento, de educação, essa pauta de realmente trabalhar essa independência, não é em cima de grandes feitos, não. É a gente realmente trabalhando essa consciência do que a gente precisa e, principalmente, o quanto nós podemos. O quanto nós podemos. Não há que querer é poder, querer é poder. Você só vai agora identificar entre o querer e o poder de que maneira você vai fazer. De que maneira você vai fazer. E aí é onde vem todo o equilíbrio que a gente vem conversando até aqui. Porque envolve um autoconhecimento espiritual, envolve um autoconhecimento comportamental, um autoconhecimento mesmo ali de si, do merecimento, da abundância, ou seja, a gente entende aí que é todo um processo. Muitas vezes a gente, algumas pessoas evitam falar essa questão de dinheiro, de guardar, de ser rico, de ser milionário, de investimento, porque muita gente ainda tem muita crença a respeito disso, de que falar de dinheiro é pecado, ser rico é pecado. Eu venho da igreja católica e eu ouvi durante muito tempo, porque é mais fácil um rico, uma agulha passar, um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, olha só o que é colocado, certo? Quando a gente fala sobre dinheiro e religião. E aí, Mas menina, você sabe o que é essa agulha? sim, A sei. agulha era uma porta, né? Era uma porta que o camelo tinha que baixar para entrar. E aí o povo acha que a agulha é o Isso. buraquinho, não é não? Exatamente, exatamente. Então, cria-se ali toda uma proteção de que não, tem que ser pobre, tem que ser pobre, tem que ser pobre. Minha gente, Dinheiro é sujo. Ainda tem dinheiro isso é aí, dinheiro é tudo, sujo. né? Tá louco. E várias outras coisas, né? E várias outras crenças. Para as crenças. Então, o ideal, obviamente, é o quê? É a gente primeiro entender que é um processo.
Você não acorda, você vai dormir e diz assim, eu quero ser rico, quero ser independente, quero começar a investir, e já acorda. Não, não. Você toma a decisão e trabalha o processo, né? Participa de lives, segue o Bolsa, segue mulheres que fazem. Por isso é que eu falo que hoje, mais do que tudo, é a parte comportamental, né? Sim, É você perfeito. entender que você merece, a questão da abundância, do fluxo, né? É todo um conceito, né? Crenças limitantes que você escuta dentro de casa, né? Que você coloca isso, que você internaliza. Então, assim, a gente vê muito isso, né? Como eu falei, da escassez, a questão até de você se sabotar. Quantas pessoas chegam até num determinado nível, mas ela acha de alguma forma um jeito de se sabotar para ela não ter determinado tipo de coisa, porque existe muita coisa lá atrás para resolver. Então, eu vejo muito isso hoje. Eu acho que essa parte de comportamento, essa atitude em relação ao dinheiro, a maneira como você enxerga o dinheiro, né, ela faz muita diferença quando você começa a lidar com números. Muita, muita diferença. E eu digo mais ainda, tá? Quem aqui ainda não tem conta na XP, que ainda por algum motivo, ainda não abri conta, eu ainda não, o dinheiro não sobra. Meu marido, ele acha que tem que esperar um pouco mais, abre a conta escondida. Faz a tua reserva escondida. O que não pode é não fazer. O que não pode é não fazer, né? E meninas, olha só, a gente já está com 1 hora conversando aqui. Veja só como passa rápido, né? E aí já estamos caminhando para o final, tá? Antes disso, claro, quero passar a palavra para a Venísia. Venísia, eu comecei falando sobre esse projeto lindo, né? O qual eu agradeço todos os dias em fazer parte, que é o Bolsa. E Venísia, acredito que todos aqui a conhecem, que é a mentora do projeto, de tornar isso cada vez mais realidade, ter cada vez mais consistência. E aí eu queria, amiga, que você desse aqui a sua contribuição sobre esta noite. Sei que você está meia atarefada aí, mas você não pode deixar a gente contribuir conosco. Boa noite, minhas queridas. Boa noite, Núbia. Boa Boa noite, todo mundo. noite. Camila e doutor Ildenê, que satisfação tê-las conosco, compartilhando aí a história de vocês. Olha, Isabel! Isabel! Tanta gente maravilhosa aqui. Muito obrigada pela presença, viu? Para nós é uma honra ter vocês conosco, incentivando esse projeto, né? E cada vez mais também inspirando outras mulheres a investirem em si, no bolso e na bolsa, né? Esse é o nosso lema. E que maravilha o nosso tema hoje, né? Investir em si é o melhor negócio. E nós temos duas grandes estrelas aqui hoje, né? A Camila Paixão e a doutora Ildenê, que eu não estava podendo ligar a minha câmera, mas eu estava escutando, né? E aqui querendo bater palmas, mas sintam-se abraçadas, né? Eu quero muito agradecer a vocês por se disponibilizarem, porque vocês são mulheres exemplo, e eu tenho certeza que todas nós aqui aprendemos muito com vocês hoje, tá? Quero desejar que vocês cada dia mais tenham muito sucesso, que consigam galgar aí todos os seus sonhos, suas grandes realizações que estão aí guardadinhas no coração, né? E mulheres arrojadas como vocês nos dão muita força para a gente continuar nessa caminhada do empreendedorismo, né? Nós sabemos o quanto que é difícil sair rompendo barreiras aí, mas vocês são exemplos e eu quero muito agradecer, tá? E não sei se já foi perguntado, Núbia, mas eu queria que cada uma delas pudesse dizer para a gente, se já disseram, está tudo ok, né? Como é que concilia, assim, justamente todas essas demandas de trabalho com as questões pessoais, né? Com o autocuidado, com o investimento em si mesma. Pronto, foi falado um pouquinho, sim, sobre isso, tá? O conjunto, né, que na verdade não é um fator só, né? É o equilíbrio de todas as pontas da estrela, né? Vamos colocar desta forma, né? Fazer essa analogia, Sim. tá? Mas, obviamente, podem contribuir mais, com certeza. E aí já aproveito e já deixo a mensagem, o que que vocês aconselham, né? Sugerem, né? Para que a gente Boa. trilhe aí esse caminho, fazendo essa conciliação, né? De que maneira vocês conciliam e como que
a gente pode segui-las. Já vou até pegar meu caderninho aqui para anotar essas dicas preciosas. Eu acho que, tirando um tempo, tentando dividir, né? A gente tem que tentar dividir. A gente tem que tentar ser eu, ser os outros e ser para os outros, né? Ser para os outros, né? Então, eu acho que quando a gente faz isso, a gente consegue tomar conta, porque mulher, ela é múltipla, né? Mulher é múltipla, né? Então, quando a gente consegue fazer isso, deixar para a gente, para os outros e pelos outros, a gente consegue isso sim. E eu acho que a coisa mais importante que eu acho que a gente tem que ter é o que Camila falou, não ter a escassez, mas pensar na roda da abundância e pensar que ela roda. Quanto mais você faz pelos outros, mais você tem. Quanto mais você se abre, mais o universo te dá, né? Então, eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente tem que pensar. Lembrar que existem os outros, que existe você, mas que olhar principalmente para que você possa olhar para você, você possa olhar para os outros, né? E eu gostaria muito de desejar assim, felicidade para todo mundo. Que o Senhor Deus, no ano de 2023, derrame ricas, mas não é pouca, não. É muita bênção sobre essa linda mulher Venisa, sobre essa linda Belzinho, que eu amo de coração, sobre Núbia, sobre Amém. Camila, que vocês, sobre A todas todas nós, nós. porque vocês são pessoas especiais que o Senhor me deu de presente para mim conviver. Eu amo todas vocês. Parabéns para vocês, viu? Gratidão, viu? E amém. Obrigada. Amém. Recebemos. Benícia, Oi, meu bem. Oi, pegando Bel. pegando aí um gancho de Idenê, nossa doutora Idenê, é o pensar ecológico. Quando você pensa ecológico, você pensa em você, Outro, né? Sim. pensa no próximo, pensa no que é bom para o outro, no que está ao seu redor, no que é melhor para o universo, e é o pensar ecológico. E essa roda gira, e ela gira para o lado do bem, porque é a lei do retorno. Não tem como fugir. Se a gente pensa ecológico, ecologicamente voltará para a gente. Perfeito, que lindo, Bel. Muito obrigada por compartilhar, viu? Muito lindo. Lindo Já estou mesmo. anotando tudo aqui, ó. Eu vou Camila, dar o e meu você? feedback, né, baseado no que eu acredito. Eu acredito que a gente precisa se autorresponsabilizar, precisa trazer para si a sua vida, né? Sim. Eu acho que a partir do momento que você tem consciência, que você é responsável por onde você está hoje, eu preciso cuidar do meu financeiro, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar dos meus filhos. Então, assim, eu gosto muito de fazer esse tipo de reflexão, né? Eu pego as áreas da minha vida e a gente nunca consegue estar naquele equilíbrio todo, não adianta a gente achar que a gente precisa estar, a gente está todo o tempo. A gente precisa não esquecer, tipo, eu realmente, esse mês, eu estive muito focada nessas áreas e eu não pude dar atenção para minha família, para minha mãe, para minha avó, mas esse final de semana eu vou ali fazer uma visita, né? Então, eu acredito que a gente precisa ter essa consciência, né? Eu sou daquela pessoa que sou programada, né? Eu sou virginiana, né? Então, eu Virgínia mais perfeccionista, então eu sou daquela, tipo assim, na minha saúde, o que eu estou precisando? Nos meus filhos, na minha área financeira, qual é o meu desafio? E coloca metas, né? Eu lembro que há muito tempo eu coloquei como meta que eu queria começar a investir. Está lá, inclusive, na minha programação do meu mapa mental do ano passado, né? E estava lá, eu falei, ainda vou investir, está lá. Consegui esse ano, consegui estar investindo. Então, assim, eu me desafio sempre. Eu acho que a gente não pode deixar de se desafiar. E eu não gosto quando eu vejo alguém próximo culpando algo. Tipo, eu não estou fazendo isso por causa disso, ou não sei o quê. Não, gente, eu acredito que consciência, eu acho que é o primeiro passo quando você quer assumir a sua vida, né? Eu estou tendo uma alimentação errada por causa disso, né? Mas a gente pode fazer isso, eu posso acordar mais cedo, eu posso mudar isso. Então, assim, às vezes, quando eu estou errando, eu tenho que ter consciência disso. Eu realmente estou fazendo errado. Foi culpa minha, né? Então, acho que a partir do momento que você traz isso para si, né, que você se desafia, a gente tem que
ser melhor. Eu sempre falo isso para minhas filhas, né? Vamos fazer o melhor pela gente, não é questão, pelos outros, não sei o quê. Vamos fazer por nós primeiro, né? Para depois a gente conseguir alcançar os que estão ao nosso redor, né? O nosso marido, o nosso companheiro, os nossos funcionários, né? Quem está ali junto conosco. Então, eu acho que é um conjunto, inclusive essa parte do conhecimento, né? A gente não pode estacionar, acho que quanto mais a gente aprende umas com as outras, que isso é muito importante, né? Mulher está aqui se ajudando, dando uma dica para outra, ninguém é melhor do que ninguém, pelo contrário, a gente está todo mundo ali numa busca, eu acho que é isso que faz a diferença, né, no dia a dia da gente, né? A gente está ali se ajudando, vendo como é que cada uma pode ajudar uma outra, como é que pode contribuir, né? E eu acho que é isso, eu acho que é uma soma, né? Então, eu acho que é isso. Maravilha, Que maravilha. linda! Obrigada, Camila. Que show, né? Também agradecer a professora Rosângela, que eu vi que fez aí um posicionamento no começo. Sim, contribuiu conosco, tá? E aí nós queremos, claro, agradecer todas, como eu disse, que reservaram esse tempo para estar conosco, para ouvir, para compartilhar. E nós esperamos, com certeza, que tenha sido um momento que veio para agregar, né? A gente está aí já chegando ao final do ano, então é aquele momento que a gente, com certeza, vai alavancar nossos projetos, né? Refazer alguns, potencializar outros, ver aquilo que a gente não conseguiu, né? Que não conseguiu fazer, mas sem culpa também, né, Camila, né, doutora? A gente falou muito sobre isso, Venísia, porque às vezes nos colocamos tanto peso e precisamos Sim, resolver tudo, né? E na verdade a gente precisa colocar tudo no seu lugar, mas ao seu tempo também, sem que a gente também se torne escravo, sem que a gente também ali se aprisione. Então, é que a gente verdade. trabalhe realmente é um equilíbrio, é um Tipo, equilíbrio. não deu agora, porque, né? Vamos tentar verificar como é que a gente pode fazer, né? Não só, tipo, desistir. Eu acho que a questão é não desistir no meio do caminho, né? Sobre qualquer Exatamente, área da nossa vida, né? Não deu exatamente. certo hoje, mas vai dar amanhã, né? Isso mesmo. É E importante. eu li um texto esses dias e eu achei tão interessante que falava assim, como é que eu consigo dar conta de tanta coisa? Não, eu não consigo. Tem dia que meu filho vai dormir sem escovar os dentes. Mas no outro dia é a primeira coisa que ele faz, né? E aí casa muito com o que você falou, Camila, nesse sentido. Então, tem coisas, às vezes a gente não consegue priorizar, não consegue ali trabalhar como a gente gostaria a nossa agenda do dia. Mas, no outro dia, a gente vai lá e a gente revalida, ou seja, é uma busca ali incessante. Mas o bom de tudo é que nós, como mulheres guerreiras, né, mulheres aguerridas, mulheres ali que buscam todos os dias aprender, crescer um pouco mais, a gente faz porque a gente gosta. Não existe aí o não gostar. Existe a nossa leveza no fazer. Então, Verdade. o peso, né? Não existe peso. Existe o que nós entendemos de dia. Então, o dia vai ser isso, assim, assim, assim. Ok. Tudo bem, não deu certo, algo aconteceu de errado, não tem problema. Amanhã a gente vai e a gente começa novamente. E aí eu quero também registrar aqui a presença, né, das nossas assessoras, né, de Caruaru, né, Iana, obrigada, Iana, por sua presença, Juliana, Obrigada, Iana. Eu que Carla, agradeço, a gente que Juliana, agradece esse tivemos aprendizado com vocês. De Fortaleza, Oi. a Juliana Mafranca, Luísa, desculpa, Luísa está né, que aqui está conosco. conosco. Nossa querida Cláudia, nossa diretora aqui da Alfaway, uma mulher também que qualquer dia desse eu vou trancar a agenda dela, para ela ser a nossa palestrante da noite. Ela Vai ter Vai que ser ser um um prazer curso. enorme. Parabéns, parabéns pela condução, Núbia. Você é sempre brilhante. Vai ser E um parabéns a MBA com a todas as... Claudinha. verdade, Viu, Claudinha? Luísa, Um verdade. MBA com a Claudinha. Olha para isso. Em breve eu É. estarei aí, se Deus quiser. E vai ser um Opa, prazer enorme o estar aí tapete ao lado de vermelho vocês. já está pronto, viu? O tapete vermelho para ele receber já está pronto. Olha para isso. Essas mulheres aí inspiradoras, adorei. Parabéns, viu? Muito obrigada por Obrigada. compartilhar tanta experiência, tanto exemplo. Dá muita força para todas nós. Com certeza, uma grande inspiração, né? Com Dorilene, certeza. E obrigada. aproveito até, Núbia, para desejar a Por todas um favor. excelente Natal, de muita luz, de muita paz, de muito amor, que é o que a gente está precisando, né?
Verdade, Que verdade. Deus Muito abençoe, obrigada. que a gente tenha muitos e muitos anos aí juntas, caminhando sempre para frente e juntas. E puxando quem pensar em ficar para trás, que nós somos Com dessas. certeza. É. E quem ainda não Cara, está no nosso sim, grupo de WhatsApp, né? Que quiser pedir o link para a gente depois, pode pegar com a Núbia ou comigo. sim, E a gente está sempre sim. compartilhando os nossos eventos, alguns conteúdos, né? Sempre nessa proposta de melhorar, né, a gente como pessoa, como um ser inteiro, né? E também nos tornar investidoras, tanto em nós mesmas, quanto com o nosso dinheiro, né? Saber lidar realmente com o nosso dinheiro de uma forma bem melhor. Maravilha, maravilha. E o agradecimento se estende também à Carla, né, que eu já falei, a Josiane, a Vilena, Carlinha, a Lita, Mariana, Sandra Pinheiro, Dorilene, nossa querida Ana Isabel, né, que Dorilene, está aqui conosco, Rosângela. Um agradecimento Thalita, também ao Cláudio, que está aqui nos bastidores. Cláudio, muito obrigado. Você Claudinho sempre é arrasa aí. show. É, Obrigada, Núbia. Obrigada, obrigada. por nada. E eu tenho só mais uma palavrinha para vocês não esquecerem, tá? Investir em si é o que, gente? É É o o melhor melhor negócio. negócio. Vamos de novo, de novo. Vamos lá? Investir Investir em Investir em si si é o É o É o melhor melhor negócio. negócio. tá? Obrigada, Parabéns para gente. Obrigada, viu, todas. gente? Obrigada pela Gratidão. Tchau. Beijo e fiquem Gratidão, com Um Deus. viu? beijo no coração de Beijo a vocês. todos. Tá, Parabéns, tchau. meninas. Beijos. Cadê nossa foto, gente? Cadê nossa foto, Núbia? A Eu fiz foto alguns no... prints, eu fiz alguns prints. É, só. Então tá Quem bom. puder abrir a câmera, alguém mais aí pode? Eu fiz com a Isabel, fiz vários prints aqui. Eu vou já postar aqui no Instagram. Tá bom. Tchau. Beijo, gente. Pronto, maravilha. Show, gente. Beijo. Obrigada, viu? Fiquem com Deus. Tchau.